Você sabe de quem é a legitimidade passiva na ação de execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a legitimidade passiva no processo de execução. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução dentro do processo civil. A legitimidade passiva no processo de execução está detalhada no artigo 779 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecer o dispositivo. Artigo 779. A execução pode ser promovida contra, inciso 1º, o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Inciso 2º, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Inciso 3º, o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo. Inciso 4º, o fiador do débito constante em título extrajudicial. Inciso 5º, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Inciso 6º, o responsável tributário, assim definido em lei. Quando falamos em legitimidade passiva, estamos falando do indivíduo que é executado. E o primeiro legitimado que o nosso legislador apresenta é o devedor. Quem é o devedor? É aquele que figura no título executivo como aquele que deve cumprir a obrigação. E, além disso, nós vamos ter o devedor, por exemplo, no título executivo judicial, é aquele que foi condenado no processo e que a sentença condenatória vai ser um título executivo judicial e, portanto, vai instrumentalizar um cumprimento de sentença. E já na execução de título executivo extrajudicial, o devedor vai ser aquele que figurar no título executivo extrajudicial, no cheque, no contrato, como aquele que deve cumprir a obrigação. Outro legitimado passivo é o espólio ou os herdeiros. E aqui nós estamos falando da sucessão causa-morte, aquela que decorre da morte. Nesse caso, o espólio e os herdeiros podem ser executados no lugar do devedor originário, que é aquele que faleceu. Uma observação importante é saber em que momento o espólio é legitimado e em que momento os herdeiros são legitimados. E aí vale o que nós conversamos na legitimidade ativa. Ou seja, enquanto não houver a partilha, o espólio é legitimado passivo na ação de execução e vai ser representado pelo inventariante. A partir do momento que ocorre a partilha, quem vai ser executado vai ser o herdeiro ou os herdeiros. Um detalhe interessante é que os herdeiros e o espólio, eles só respondem pela dívida até o limite do que receberem de patrimônio, significando que eles podem não ser responsabilizados pela dívida integral. Por exemplo, se a dívida era de R$1 milhão e o patrimônio do espólio é 100 mil, a responsabilidade do espólio só pode ir até os R$100 mil. Os outros 900 mil, eles vão perecer pela prescrição, porque não haverá bens para satisfazer aquela dívida. Outro ponto importante é quando a gente falar em extinção de pessoa jurídica. Sendo bem simplório e bem rápido, quando uma pessoa jurídica ela for extinta, é preciso verificar como foi essa extinção. Se na extinção uma outra empresa adquire o patrimônio da empresa que foi extinta, essa nova empresa passa a ser responsável. Então, ela vai ser legitimada passiva numa ação de execução contra aquela primeira empresa que foi extinta. Agora, se não houve aquisição de patrimônio por outra empresa, significa que os sócios
continuarão responsáveis pela dívida da empresa que foi extinta e, portanto, eles serão os legitimados passivos. Outro legitimado é o devedor que assumiu uma dívida com o consentimento do credor, ou seja, o credor tinha uma dívida com A. E aí B diz para o credor, olha, eu quero assumir a dívida de A, você concorda? O credor concordando, o B assume a dívida, a assunção de dívida de outra pessoa. Importante observar que no caso da assunção de dívida, da cessão do débito, se assim podemos dizer, ela depende da anuência do credor. O credor precisa concordar com essa cessão do débito ou com a assunção da dívida pelo novo devedor, para que aí sim ele passe a se tornar legitimado passivo da execução. Outro legitimado passivo é o fiador consignado no título executivo extrajudicial. A fiança é um contrato de garantia, portanto, o fiador é aquele que dá uma garantia dentro de uma dívida. E por ser um contrato acessório, ele toma a mesma natureza do contrato principal. Com isso, o fiador ele pode ser executado normalmente na ação de execução como legitimado passivo. Uma questão interessante é o benefício de ordem. O artigo 827 do Código Civil dá o benefício de ordem, significando que o fiador pode ser executado depois do devedor, e somente se o devedor não paga ou não tinha meios para pagar a dívida. O benefício de ordem, então, dá o direito ao fiador, inclusive, de sendo executado junto com o devedor principal, ele pode indicar bens do devedor principal para satisfazer aquela dívida sem que seus bens sejam alcançados, mas desde que o benefício de ordem tenha sido previsto. Se o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele não tem esse direito e ele pode ser executado sem que o devedor principal esteja no processo de execução. Muita atenção nisso. Se ele renuncia ao benefício de ordem, ele pode ser executado sozinho na ação de execução. O que vai acontecer é que, se ele pagar a dívida, ele vai se subrogar. E, na condição de subrogado, ele assume o polo ativo da ação e pode cobrar a dívida na mesma ação de execução. Outro legitimado passivo é o responsável que entregou um bem em garantia naquela dívida. Esse responsável, ele é legitimado passivo porque ele ofereceu um bem que garante a dívida e, portanto, ele pode sim e vai ser executado. A questão é que ele só pode ser executado até o limite da garantia, ou seja, do bem que ele entregou em garantia. Então, se a dívida for de R$1 milhão, mas o bem que ele deu em garantia for 500 mil, não significa que ele tem que pagar 1 milhão. Ele vai pagar até o valor do bem que ele deu em garantia, ou então ele vai entregar o próprio bem para que ele seja vendido e satisfaça o crédito, até o limite do valor do bem. Outro legitimado é o responsável tributário. O responsável tributário é aquele que a lei tributária define como responsável pelo pagamento do tributo sem que ele seja o contribuinte, ou seja, sem que ele tenha praticado o fato gerador que faz nascer a obrigação tributária. O responsável tributário, ele é legitimado passivo. E as regras de responsabilidade tributária, elas vão estar tanto no Código Tributário, como também em leis específicas, nas leis que regulam cada um dos tributos. Uma última observação importante é que o avalista também é legitimado passivo, embora não esteja expressamente grafado ali no artigo 779 do Código de Processo Civil. Mas o avalista é aquele que dá o aval, dá uma garantia, que é uma garantia pessoal, dentro de um título executivo, no caso extrajudicial. O avalista, portanto, ele pode ser executado, inclusive ele pode ser executado diretamente, porque é como se ele fosse igual, ele está na mesma posição que o devedor principal. Então, ele pode ser executado sem que o devedor principal figure na execução, não há nenhum problema. O que acontece é que, se o avalista pagar a dívida, assim como no caso do fiador que se subroga, o avalista, ao pagar a dívida, ele vai se subrogar
e vai assumir ali a titularidade do crédito e vai executar o devedor principal. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu vou ter um imenso prazer em responder. Se você tem também alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui, deixe nos comentários que a gente vai preparar uma pílula jurídica com o maior carinho. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que estão estudando direito, que estão trabalhando com direito, para que ele possa receber a nossa ajuda. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.